Cirurgia segura na gastrostomia endoscópica percutânea, um guia informativo para o utente. Consulta pré-operatória. Na consulta pré-operatória são abordadas informações sobre a gastrostomia endoscópica percutânea, ou também chamada de PEG. A PEG é uma sonda de alimentação que é colocada no estômago. O objetivo principal da alimentação por PEG é alimentar e hidratar a pessoa, de forma a evitar perda de peso corporal e corrigir carências nutricionais significativas. A PEG é colocada maioritariamente em situações de tumores tonuzantes do foro otorrinolaringológico e do esófago, AVCs ou traumatismos cranioencefálicos, demências, doenças de Crohn, pneumonias de aspiração recorrentes, entre outras. Também existem algumas contraindicações, ou seja, a PEG não é colocada quando o utente apresenta alterações na coagulação do sangue, deformações anatómicas, imunodeficiências, lesões obstrutivas do esófago ou da faringe, entre outras. Apesar da colocação de PEG ser um procedimento minimamente invasivo, tal como em todas as outras cirurgias, podem existir complicações. Estas complicações podem tratar-se de sangramentos no local de inserção da PEG, infecções cutâneas, deslocação ou obstrução da sonda e até mesmo peritonites e celulites. Contudo, a colocação de PEG traz muitos benefícios para o utente, pois a PEG, por ser uma sonda de alimentação, permite a melhoria da qualidade de vida do utente, um tempo reduzido na administração da alimentação, é de fácil manuseamento e diminui o risco de pneumonias de aspiração. Nesta consulta de pré-operatório, após a explicação do que é que se trata a colocação de PEG, são recolhidos dados importantes sobre o paciente, tais como o histórico de doenças, o histórico de alergias a medicamentos e qual a medicação que o doente faz habitualmente no seu domicílio, sendo que se o paciente estiver a fazer medicação para o sangue, pode haver necessidade de parar esta medicação por uns dias, com indicação médica. O paciente deve fazer análises clínicas e um eletrocardiograma. Deve cumprir jejum de líquidos e sólidos de cerca de 6 a 8 horas no dia antes da cirurgia e deve fazer banho com uma solução antisséptica que normalmente é utilizada a clorohexidina, que é fornecida pela equipa de enfermagem. Nesta consulta, e também muito importante, é a assinatura do consentimento informado. Este consentimento consiste na autorização da realização da cirurgia e pode ser assinado pelo paciente ou pelo seu familiar responsável, no caso do paciente não possuir capacidade física e cognitiva para o fazer. No dia da cirurgia, antes da entrada na sala operatória, é reconfirmado o nome do paciente, procedimento a que vai ser submetido. O local cirúrgico deve estar assinalado e o consentimento informado deve estar assinado. Após isto, é colocado um catéter e é administrado antibiótico 30 a 60 minutos antes da cirurgia. A administração deste antibiótico serve apenas por prevenção. O paciente dá entrada na sala e existe um período de time-out, onde todos os presentes se identificam e dizem as suas funções. Após isto é dada anestesia, que na maioria dos casos é sob sedação, com a utilização de midazolam ou propofol, que são os medicamentos mais utilizados. É então desinfetado o local da incisão cirúrgica com a utilização de uma solução antisséptica e é iniciada a cirurgia. Como é colocada a PEG? Existem 3 técnicas para a colocação de PEG, mas a mais utilizada, por ser mais segura e mais fácil, é a técnica de pull. A técnica de pull consiste na inserção de um fio guia através de uma agulha na parede abdominal. É colocado um tubo endoscópico pela boca até ao estômago. Após a colocação, é insuflado ar para verificar se a mucosa interna do estômago tem feridas ou está com hemorragia, ou seja, com perda de sangue. Após verificação de que está tudo bem, é utilizada uma luz do endoscópio para saber qual o local de incisão cirúrgica. Após isto é colocada uma agulha com um calibre mais pequeno e após a colocação desta agulha é colocada uma outra agulha com um calibre maior. A agulha com um calibre pequeno é removida e é atravessado um fio guia pela agulha para dentro do estômago. Este fio guia é capturado pelas pinças do endoscópio que passam pelo esófago e pela cavidade oral. Já na parte externa da boca, é conectado o fio guia à parte externa da sonda de alimentação de PEG e é reintroduzido no estômago, saindo a PEG pelo local de incisão cirúrgico. Dependendo do tipo de material utilizado, a fixação pode ser através de um disco ou de um balão, sendo que o disco fica preso à parte interna do estômago e o balão é insuflado com água bidestilada, de modo a permitir que a sonda não seja exteriorizada. O período pós-operatório começa logo após a transferência do utente para a unidade de cuidados pós-anestésicos ou também denominado de recobro. No pós-operatório são monitorizados os sinais vitais, nomeadamente tensão arterial, frequência cardíaca, temperatura corporal e saturação de oxigênio no sangue. A verificação e controle da dor também é muito importante nesta fase, sendo que para isso deve ser administrada medicação que alivia a dor do paciente. Nesta fase é de extrema importância a transmissão de informação relativa a considerações pré- e intraoperatórias, tais como o procedimento cirúrgico que foi realizado e alterações adicionais ao estado de saúde do doente. O curativo deve ser removido 24 horas após cirurgia. A pele do paciente deve ser inspecionada diariamente. Deve ser realizada a limpeza com soro fisiológico ou água e sabão e manter a pele seca. Se necessário, colocar uma gaze seca ou uma compressa seca na inserção da sonda. A sonda deve ser rodada uma vez de manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite, de forma a não criar aderência na zona do estômago. Antes da alimentação, é necessário verificar se existe conteúdo no estômago, pelo que se insere a seringa e verifica se existe conteúdo. No caso de a seringa apenas sair ar ou não sair nada, ou seja, sentir resistência, o paciente tem o estômago vazio. Se sair metade da seringa, deve ser administrada apenas metade da refeição. No caso de sair uma seringa completa de alimentação, não é dada alimentação ao doente, salta essa refeição, e todo o conteúdo que saiu para a seringa deve ser novamente reintroduzido no estômago. Após ser dada a alimentação, é necessário hidratar o paciente e lavar a sonda.
sendo que é administrado uma seringa ou meia seringa de água. A medicação deve ser triturada, ou seja, esmagada, e deve ser dada juntamente com a água. O enfermeiro tem um papel muito importante em todas as fases de colocação de PEG. No pré-operatório, onde dá informações importantes ao paciente, no intraoperatório, onde assiste e ajuda na colocação de PEG, e no pós-operatório, onde dá orientações ao doente ou cuidador sobre os cuidados relacionados à gastrostomia para prevenir complicações. Ensina também a administrar alimentação e medicação através da sonda. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde criou o protocolo Cirurgias Seguras Salvam Vidas. O objetivo da criação deste protocolo é a melhoria da segurança dos doentes que são submetidos a cirurgias. Ainda dentro deste protocolo, a Organização Mundial de Saúde criou a lista de verificação de cirurgia segura, ou também chamada de checklist, que proporcionou a redução de falhas a quanto procedimentos cirúrgicos. Esta lista é considerada de simples e fácil interpretação, o que permitiu uma segurança e não esquecimento de aspectos importantes a quando uma cirurgia. Esta lista aborda aspectos importantes antes da cirurgia, tais como o nome do paciente, o nome do procedimento, o local de cirurgia marcado e o consentimento informado assinado, o histórico de alergias, a verificação da via aérea, a verificação de sinais vitais, a verificação do risco de hemorragia, a verificação de profilaxia antibiótica 60 minutos antes da incisão, entre outros aspectos importantes. Se está proposto para a colocação de PEG ou tem algum familiar na mesma situação, mantenha a calma. A cirurgia segura ajuda na redução de falhas e mantém a segurança quando a realização deste procedimento. Esperamos que este vídeo informativo tenha sido do vosso agrado e vos tenha tirado todas as dúvidas que possam surgir.